Revista Intervalo, edição 214, de fevereiro de 1967. Abre aspas. The Monkees, o novo conjunto americano que está em primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos, suplantando Beatles, Rolling Stones e The Mamas and the Papas, teve seu programa semanal comprado pela TV Excelsior e estará no ar a partir de março próximo, em todas as cidades cobertas pela rede Excelsior de TV. Fecha aspas. Coluna Música Má, do jornalista Juvenal Portela, publicada em 4 de abril de 1967. Abre aspas. Um pouquinho melhor quanto ao entrosamento de vozes, The Monkees, um quarteto na mesma base, não consegue chegar de bom grado aos ouvidos de quem aprecia a música. Não qualifiquei de boa ou má por entender que isto que os mocinhos de cabelos longos fazem está desqualificado do gênero. Ora, então como se pode explicar o êxito comercial dessa gente? Pelo fato de que o dispositivo promocional montado funciona com rara perfeição, impingindo tais absurdos. É evidente que o público tem culpa e colabora na fabricação de ídolos falsos. Mas se lhe derem algo um pouco melhor, ele entenderá e atenderá a tal interesse, estejam certos. Além disso, as gravadoras, hoje combatidas, passariam a ter um conceito melhor do que o atual. The Monkees, grupo integrado por David Jones, Michael Nesmith, Peter Tork e Mick Dolenz, não passa de outra tolice forjada dentro do mundo do iê, sem nenhuma validade. Fecha aspas. Revista Intervalo, edição 221, de maio de 1967. Abre aspas. The Monkees já estão nas lojas aguardando que você os leve para casa. Eles garantem um bom espetáculo de iê na sua vitrola. É um NP da RCA Victor que tem, além da trilha sonora do filme que nossas emissoras estão exibindo, a já popular Last Train to Clarksville. Fecha aspas. Coluna Discos Populares, do jornalista Mauro Ivan, publicado no Correio da Manhã de 5 de novembro de 1967. Abre aspas. The Monkees, o conjunto lançado comercialmente nos Estados Unidos para concorrer com os Beatles, tem no Brasil o seu LP More of the Monkees, que ficou 2 meses liderando as paradas de sucesso nos Estados Unidos, chegando ao topo também na Inglaterra. Sem nada acrescentar ou criar, os Monkees são um conjunto exclusivamente comercial e trabalham somente em função de vender discos, e conseguem mesmo que destruam a boa música popular. Depois deste disco já lançaram outro na praça, e continuam vendendo. Infelizmente. Fecha aspas. Desde que descobriram que o mundo do entretenimento é uma fábrica de conteúdos em que se um produto faz sucesso, vários outros surgem na esteira para aproveitar esse fenômeno, usando ou a mesma fórmula ou alterando uma coisinha aqui e outra ali, usando a técnica do copia, mas não faz igual, vemos muitos filmes, séries e estilos musicais alcançando sucesso comercial. Desde semelhantes a Frank Sinatra, passando por séries de super-heróis aproveitando o sucesso da Marvel no cinema, e até no mundo literário com a moda dos livros com palavrões no título, praticamente tudo que é feito para entreter segue o que o cientista Antoine Laurent de Lavoisier cravou com a frase, abre aspas, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Fecha aspas. Salvo as devidas proporções, é claro. Ou seja, o que você ouve, assiste ou lê tem inspiração em algo que um dia foi original. Então, não surpreende aqueles que viam o sucesso dos Beatles em diversas mídias, na década de 1960, verem outras tantas bandas que tentavam capturar o raio na garrafa que os 4 rapazes de Liverpool haviam conseguido. Sendo que até os Beatles não eram 100% originais,
tendo em vista sua inspiração no rock da década de 1950, quando surgiram para o mundo. Empresários sedentos pelo sucesso buscavam uma casquinha do que eles alcançaram, pegando toda e qualquer banda que surgisse na época. E se a banda não aparecesse, eles criavam a sua própria, o que hoje é comum com boy bands e grupos K-pops. Foi a partir desse pensamento que dois produtores norte-americanos resolveram criar sua própria banda, mas de um jeito diferente do que era feito na época. Na verdade, a ideia deles era criar uma série de televisão com essa banda meio fictícia, apenas para aproveitar e até satirizar o tal fenômeno do rock inglês. Como apresentado neste início de episódio, a crítica torcia o nariz para a banda por conta de sua origem, mas o sucesso de público suplantou o olhar criterioso da imprensa e em pouco tempo a série virou um monstro cultural, sendo líder de audiência e vendendo até mais discos que os próprios Beatles, ao qual inicialmente estava imitando. Neste episódio do Salada Cultural, eu falo sobre The Monkees, a série / banda que começou apenas como um projeto fabricado para se tornar uma banda de verdade, com músicos de verdade e sucessos de verdade. Vou abordar a ideia para a criação da série, o início da banda, o fenômeno que se tornou e seu final após 37 semanas em primeiro lugar nas paradas de sucesso norte-americanas, contra 35 semanas dos Beatles, no mesmo período. Meu nome é Márcio Andrade e este é o Salada Cultural. Salada Cultural. Hey, we're the monkeys, and people say we monkey around. But we're too busy singing to put anybody down. As duas mentes por trás de The Monkees são Bert Schneider e Bob Rafelson. Bert Schneider nasceu em Nova York no ano de 1933. De origem judia, era filho de Abraham Schneider, que foi presidente da Columbia Pictures, o que o ajudou a seguir no caminho do entretenimento quando cresceu. Na década de 1950, Schneider começou sua carreira na Screen Gems, a divisão de televisão da Columbia, em Los Angeles, no cargo de tesoureiro. Durante seu período de trabalho na subsidiária da Columbia Pictures, ele conheceu o diretor Bob Rafelson, que tinha muitas coincidências com Schneider. Bob Rafelson nasceu também em 1933, também em Nova York e também de família judia. Após se formar em filosofia em 1954, foi convocado para o exército e serviu no Japão. Após ser dispensado do exército, em 1959, Rafelson deu seus primeiros passos na indústria do entretenimento como editor de histórias para a série de TV Play of the Week. Em 1962, Rafelson se mudou para Hollywood, onde trabalhou como produtor associado em várias produções. Foi nesse período que conheceu Bert Schneider. Rafelson, mesmo entregando produções na TV, ainda tinha o desejo de fazer algo que representasse a geração que cresceu ouvindo rock and roll, um estilo musical que nem tinha chegado na adolescência naquela primeira metade da década de 1960. Foi então que um dia do ano de 1964, ele assistiu A Hard Day's Night, primeiro filme protagonizado pelos Beatles, e a partir daí veio o estalo, ou epifania, ou chame do que quiser, que fez ele falar com seu futuro sócio, Bert Schneider. Como já contei no segundo episódio do Salada Cultural que aborda a filmografia dos Beatles, A Hard Day's Night e Help, lançados nos anos de 1964 e 1965 respectivamente, foram as duas produções cinematográficas que ajudaram na projeção mundial dos Quatro Rapazes de Liverpool, usando de muita metalinguagem, situações absurdas, principalmente em Help, e abusando do carisma dos integrantes da banda. Os dois longas solidificaram o estilo de produção que o jovem da década de 1960 pagaria para assistir. E foi exatamente esse motivo que fez Rafelson convencer Schneider a embarcar nessa aventura. Ele quis fazer o seu Hard Day's Night na televisão. Salada Cultural. Take the last train to Clarksville and I'll meet you at the station. You can be here by 4:30 'cause I've made your reservation. Don't be slow. Bert Schneider foi direto no pai Abraham, presidente da Columbia Pictures, para buscar investimento nessa ideia arriscada que muitos não abraçariam.
Segundo o livro Love is Understand, A Vida e Época de Peter Tork e os Monkees, de Sérgio Farias, Schneider pai topou bancar o projeto de Schneider filho e Bob Rafelson, não por nepotismo, mas porque acreditava que a indústria do entretenimento norte-americana ainda não tinha conseguido produzir nada que captasse a essência jovem daquele período, sem contar que naquele momento não havia surgido nada nos Estados Unidos que rivalizasse em popularidade com a invasão britânica e suas bandas vindas do velho continente, o que para uma região já conhecida na época como a fonte número 1 no mundo em exportação cultural era uma afronta. Com um investimento de cerca de $225 mil da Columbia Pictures, em 1965, Burt Schneider e Bob Rafelson fundaram a Ray Baird Productions, com a missão de criar um programa e uma banda de sucesso. Rafelson se inspirou na própria experiência de tocar em uma banda no México para compor a ideia do que se tornou The Monkees. Com a ajuda dos roteiristas Paul Mazursky e Larry Tucker, Rafelson e Schneider moldaram a ideia do programa, que mostrava as desventuras surreais de uma banda de rock tipicamente sessentista, em que moravam juntos, embarcavam em aventuras bem-humoradas e que sempre intercalava com alguma apresentação musical deles. Primeiro, houve o interesse de contratar uma banda desconhecida para protagonizar a série. Isso quase aconteceu quando os produtores estavam com conversas bastante avançadas com a banda The Lovin' Spoonful, que quase mudaram o nome para The Creeps a pedido de Rafelson. Mas então a banda conseguiu um contrato para a gravação com o já famoso produtor Phil Spector e os integrantes desistiram da série. Com a desistência de The Lovin' Spoonful, os produtores acharam melhor fazer uma seleção de integrantes e eles mesmos montarem a banda de acordo com o que queriam fazer com a série. Mas antes, pensaram em batizar o nome da banda, que até aquele momento era fictícia. Com a mão das bandas com nomes de animais, como os próprios Beatles, que era besouros em inglês, The Birds, que eram os pássaros, The Turtles, que eram as tartarugas, entre outras bandas dessa fauna roqueira, eles pensaram em montar a The Monkees, ou Os Macacos, com a diferença de que o macaco original soletrava M-O-N-K-E-Y-S, enquanto que a banda ficaria com um E adicional no lugar do Y, mudando apenas uma letra para dar aquela diferenciada, igual novamente aos Beatles, que excluíam um E do original e incluíam um A, coisa que nem a numerologia explica. Tendo The Monkees como nome oficial, a Ray Baird Productions começou o processo seletivo de membros da banda em um anúncio no tradicional jornal The Hollywood Reporter. Como requisitos para a vaga, os candidatos deviam ter entre 17 e 21 anos, saibam cantar e ao menos tocar um instrumento musical. Com mais de 400 candidatos para ocupar as vagas, 4 jovens aspirantes a astros conseguiram se destacar e ser os selecionados. Dave Jones, nascido em 30 de dezembro de 1945 em Manchester, no Reino Unido, único não americano no grupo e que já tinha experiência como ator, com participações na TV, chegando a ter um relativo reconhecimento nos palcos de teatro pelo musical Oliver, ao qual ele foi indicado como melhor ator no Tony Awards, e tendo lançado um disco solo no mesmo período. Dave se candidatou para a série dos Monkees após perder para o ator Burt Ward a vaga para ser o Robin na série do Batman que estreou em 1966. Nos Monkees, ele ficou responsável pela voz e percussão. Mick Dolenz, nascido em 8 de março de 1945 em Los Angeles, também já tinha uma certa experiência por ter sido ator infantil, ganhando certo reconhecimento na série O Menino do Circo, fazendo o papel do protagonista Corky entre os anos de 1956 e 1958. Ainda fazendo pequenas participações especiais em séries da época, ele foi selecionado por conta de seu lado cômico e de fácil improvisação. Na série e na banda, ele faria o vocal e tocaria bateria. Michael Nesmith, nascido em 30 de dezembro de 1942 no Texas, já tinha uma carreira como músico participando de alguns festivais universitários, era casado e tinha um filho. Em seu teste para o papel, os produtores ficaram intrigados com o jovem que apareceu usando um gorro de lã em pleno verão californiano. Acharam tão excêntrica essa característica que, após aprovarem Michael para o papel, resolveram incorporar o gorro no vestuário do personagem / integrante da banda. Michael Nesmith ficou responsável pelo vocal e guitarra dos Monkees. Por último, mas não menos importante, está Peter Tork, que nasceu em 13 de fevereiro de 1942 em Washington.
Sua escolha foi por acaso, porque quem havia participado da seleção era o músico Stephen Stills, conhecido pela banda Buffalo Springfield e Crosby, Stills, Nash & Young. Ainda segundo a biografia Love is Understanding, de Sérgio Farias, ele havia sido aprovado inicialmente, mas foi reprovado no teste de câmera, por isso recomendou o amigo dele, Peter Tork. Stills, em entrevistas, nega que estava fazendo testes para fazer parte dos Monkees, e ainda segundo ele, apenas apareceu na produtora para oferecer suas composições. Fato é que os produtores gostaram do teste de Peter Tork e ele ficou responsável pela voz e o baixo da banda. Para dar autenticidade ao The Monkees, os membros iriam manter seus nomes reais na série, mas cada um tinha uma característica própria. David Jones foi o galã, Mick Dolenz o palhaço, Michael Nesmith o sensato e líder do grupo e Peter Tork o inocente e de coração puro. Grupo formado, agora era a vez de algo importante: compor as músicas e gravá-las. Salada cultural. Think I'll let her keep on going wherever it is she's going to. Assim como são as boy bands que conhecemos, inicialmente os 4 integrantes selecionados para serem os Monkees eram apenas os rostos e, no mais, as vozes da banda. As partes de composição e gravação dos instrumentos das músicas que fariam parte da trilha sonora da série foram feitos por outras pessoas, confiadas por Bob Heffelson e Bert Schneider. Tommy Boyce e Bob Hart ficaram responsáveis pelas primeiras composições da banda, e a gravação dos instrumentos ficou a cargo da banda Wrecking Crew, uma banda muito conhecida e requisitada nos estúdios norte-americanos. Talvez você não conheça Wrecking Crew pelo nome, mas com certeza já deve ter ouvido ela em discos do Elvis Presley, The Beach Boys, The Mamas and the Papas, entre outros trabalhos que incluíam até trilhas sonoras de filmes e séries. Chamar bandas de estúdio para gravar como, entre aspas, bandas fantasmas era algo comum, inclusive no Brasil, tendo a banda Os Carbonos como a principal aqui no país para esse trabalho. Mas isso é assunto para outro episódio. Mesmo frustrando os 4 integrantes dos Monkees, que nessa primeira leva de músicas colocaram apenas a voz nas faixas gravadas, continuaram mantendo a roda girar, gravando o episódio piloto e esperando algum canal de televisão se interessar pela série. Gravado no final do ano de 1965, o episódio piloto chamado Here Comes the Monkees, ou Aí Vem os Monkees, em tradução livre, foi oferecido ao canal NBC norte-americano no início do ano seguinte. Os executivos do canal gostaram da proposta do primeiro episódio e pensaram ser o concorrente perfeito para o programa que tinha acabado de estrear no canal ABC e que estava ganhando em audiência. O nome do seriado? Batman, aquele com a trilha mais que conhecida e que David Jones quase foi o Robin. Foi fechada uma temporada de 32 episódios da série, sendo que esse episódio piloto acabou se tornando o 10º a ser exibido na NBC. O primeiro episódio da série estreou em 12 de setembro de 1966, rendendo boa audiência logo em sua estreia. Os episódios seguiam o mesmo esquema de história da semana, intercalado com apresentações musicais da banda. A série se diferenciava pelo humor nonsense, a quebra da quarta parede, a trilha sonora muito boa e o carisma dos integrantes dos Monkees. A série foi um sucesso tão grande que rendeu, além da audiência e da venda de discos da trilha sonora, um Emmy de melhor série de comédia em 1967. Segundo o jornalista Peter Buskind em seu livro Easy Riders Raging Bulls, a série também se tornou um estágio para outros jovens diretores que fariam história no cinema, como Martin Scorsese e William Friedkin, que passaram pela produção de The Monkees, mas não se deram muito bem com o ritmo da produção. Nos 2 discos que foram lançados nesse período da primeira temporada, intitulados The Monkees, de 1966, e More of the Monkees, de 1967, destacam a música tema da série, Last Train to Clarksville, e o ultra sucesso I'm a Believer, que, caso não saiba, meu jovem, não foi feito exclusivamente para o filme Shrek. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. Com o sucesso veio junto a polêmica com o fato dos integrantes não tocarem seus instrumentos nos discos lançados, que chegaram a vender mais que os Beatles durante a primeira temporada de exibição. Alguns músicos e a imprensa, como os exemplos brasileiros que coloquei no início deste episódio,
desdenhavam dos dotes musicais dos 4 integrantes, inclusive os chamando de Prefab Four, traduzindo como 4 pré-fabricados, um trocadilho com o apelido de Fab Four dos Beatles. Apesar da comparação depreciativa com a banda britânica, os membros dos Monkees tinham uma certa amizade com eles, tanto que Michael Nesmith aparece no clipe da música A Day in the Life, batendo um papo com John Lennon. Com exceção de Mick Dolenz, que teve que fazer aulas de bateria para não passar vergonha nas apresentações que os Monkees faziam para promover a série, os outros integrantes tinham um grande conhecimento musical, principalmente Michael Nesmith e Peter Tork, que sempre foram multi-instrumentistas. Por conta disso, em 1967, ao final da primeira temporada e com grande sucesso, os Monkees resolveram se rebelar com o esquema de só gravarem suas vozes e não contribuírem com composições. Salada cultural. Após uma bem-sucedida primeira temporada da série no canal NBC e 2 discos que venderam milhões, os 4 integrantes do Monkees estavam querendo ir além daquela simples produção de programas semanais e gravações de vozes dos discos que vendiam mais que o dos Beatles. Depois desse início marcado pelo controle rigoroso dos executivos da Raybird Productions, Dave, Mick, Michael e Peter exigiram mais independência criativa para mostrar que não eram apenas jovens rostos que só encenavam como uma banda. Eles queriam mais. As exigências foram acatadas e no próximo lançamento do quarteto, o álbum Headquarters, eles tomaram as rédeas da criação. Diferente dos álbuns anteriores, Headquarters foi um trabalho realmente autoral. Eles assumiram a produção do disco, assinando a maioria das composições e dos arranjos. A confiança no trabalho dos 4 deu resultado, se tornando, além de um sucesso comercial, também foi aclamado pela crítica como o melhor trabalho do grupo. Headquarters alcançou o primeiro lugar na parada da Billboard, só perdendo o topo do ranking para um certo disco chamado Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, dos Beatles, mas mantendo a segunda posição das paradas por 11 semanas. Nesse disco você encontra sucessos como For Pete's Sakes, You Just May Be The One e Randy Skulls Git. Com o sucesso e finalmente o reconhecimento da crítica, em 1968, os 4 integrantes de The Monkees aproveitaram que o final da segunda temporada teve uma leve queda de audiência para fecharem um novo contrato, finalizando a série recorrente e focando apenas na produção de discos e em especiais para a televisão. No mesmo ano do final da série, Bob Rafelson dirigiu o primeiro e único filme da banda. O longa Head, que no Brasil foi chamado de Os Monkees Estão Soltos, teve roteiro de um desconhecido Jack Nicholson, se é que pode ser chamado de roteiro. O filme compete com o Magical Mystery Tour dos Beatles como o longa mais sem pé nem cabeça da história do cinema psicodélico. Não tem história, apenas esquetes que começam e terminam sem aviso prévio. Assim como o Magical Mystery Tour, Os Monkees Estão Soltos vale pela trilha sonora, que tem Porpoise Song e As We Go Along. Após o primeiro especial de televisão não ter feito audiência satisfatória, a febre dos Monkees acabou diminuindo, fazendo com que Peter Tork saia da banda antes do lançamento de um novo álbum em 1970, chamado Changes, já como trio. Com o fracasso desse disco, os 3 remanescentes dos Monkees resolveram finalizar a banda. Salada cultural. Nos anos seguintes ao encerramento da série e da banda, todos os membros dos Monkees lançaram trabalho solo, se aventuraram em produções musicais e se reuniram várias vezes, geralmente sem Michael Nesmith, que estava focado em projetos como executivo e produtor musical. Em 1975, Dave Jones e Mick Dolenz integraram oficialmente os antigos compositores dos maiores sucessos dos Monkees, Tommy Boyce e Bob Hart, como membros da banda e saíram em turnê com eles. Isso não teve o resultado esperado, muito em conta da briga de egos entre Dave e Mick nos bastidores.
Pouco tempo depois, Peter voltou a se juntar aos outros dois. O trio continuou ativo, realizando apresentações esporádicas. Na década de 1980, houve um revival da banda quando a série passou a ser reprisada na MTV norte-americana. Isso fez com que novas gerações redescobrissem o grupo, que voltou a excursionar, também sem Michael Nesmith, que inclusive foi um dos idealizadores da MTV que ressuscitou a banda. Esse sucesso fez os três lançarem um novo disco em 1987 chamado Bullet, e os Monkees foram os artistas daquele ano com a turnê mais lucrativa dos Estados Unidos. Em 1995, ocorreu a última reunião do grupo original completo, com o lançamento do disco Just Us, ou Just Us, ou Apenas Nós, em tradução livre. O quarteto compôs, cantou, tocou e produziu todas as faixas do álbum. Durante boa parte da década de 2000, os três Monkees, Dave, Mick e Peter faziam turnês nostálgicas pelos Estados Unidos. Em 2012, Dave Jones veio a falecer, vítima de um ataque cardíaco. Em 2016, o trio remanescente grava o disco Good Times, em comemoração aos 50 anos da banda, tendo músicas compostas por Rivers Cuomo, da banda Weezer, Noel Gallagher e Paul Weller. Em 2019, Peter Tork morre de causas até hoje não divulgadas pela família do músico. Em 2021, no intervalo de uma turnê nostálgica que fazia com Mick Dolenz pelos Estados Unidos, Michael Nesmith falece de causas naturais em sua residência. Burt Schneider seguiu como produtor de sucesso, tendo entre produções com seu nome o clássico Sem Destino, de Dennis Hopper, em 1969. Burt faleceu em 2011, vítima de pneumonia. Bobby Rafelson também teve vida longa como produtor e diretor reconhecido, assinando filmes como O Destino Bate à Sua Porta, de 1981. Bobby faleceu em 2022 de causas naturais. No Brasil, a série foi exibida inicialmente no hoje já finado canal Excelsior em 1967. Depois teve exibições na TV Gazeta de São Paulo, na TV Globo e no canal 21. Hoje você encontra The Monkees na plataforma Oldflix. Apenas Mick Dolenz continua se apresentando ocasionalmente e levando adiante o legado dos Monkees. Um legado que conta com 58 episódios da série clássica, um especial de televisão, um filme para cinema e 14 discos lançados, tendo mais de 75 milhões de cópias vendidas. Nada mal para uma banda que, não era 100% original, mas também nunca foi pré-fabricada. O Salada Cultural fica por aqui. Este programa tem pesquisa, roteiro, produção, edição e apresentação deste que vos fala, Márcio Andrade. Pode me chamar no Instagram, no @MárcioAND, para falar sobre os episódios, dar sugestões ou apontar correções. Quer participar do financiamento coletivo do podcast? Então acesse catarse.me/Salada Cultural. O valor é simbólico, tem recompensa dependendo da faixa de contribuição e eu fico muito feliz por essa maneira de dizer que gosta do meu trabalho. Muito obrigado e até o próximo episódio.